Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Mais ou menos, né? A última rodada foi uma rodada terrível. Castigou em muitos cartoleiros, talvez a pior rodada até o momento. Cartola não tá fácil esse ano, principalmente pela questão de valorização. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time para a 11ª rodada, que é só final de semana, já que teremos agora no meio de semana jogos de Libertadores, Sul-Americana, vários compromissos aí. E de todos os 20 times da Série A, apenas 4 não jogarão no meio de semana. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a maior humildade do mundo a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro então. Vamos lá então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, 53.17. Não foi uma boa pontuação, não foi uma boa pontuação. Essa rodada aí foi uma rodada difícil, foi. Mas, por exemplo, quem fez 60 pontos aí ficou dentro de uma regularidade boa, tá? Pra rodada difícil que foi. Quem fez acima de 70, porra, pode bater no peito e dizer que imitou, porque com certeza ganhou posições nas suas ligas, ganhou cartoletas. Uma rodada difícil como essa vale a pena e vale a pena demais, tá? Antes de fazer a explanação aqui do time aqui, vamos ver os jogos da rodada, por quê? Temos Libertadores, Sul-Americana, vários compromissos no meio de semana, né? E desses 20 times, apenas 4, né, não terão compromissos, né, no meio de semana agora. Ou seja, não pouparão pro final de semana de certeza, praticamente, né? É o Atlético Paranaense, o grande favorito da rodada, vai enfrentar a Chapecoense, né? O Bahia, que vai jogar fora de casa, o Curitiba, certo? E o outro time aqui que eu anotei, né, o Internacional, que vai jogar o Grenal, certo? Vamos lá então. Começamos sábado às 16h30, né? A rodada começa um pouquinho antes, tá? No Barradão, às 16h30, Vitória e São Paulo. O Vitória dentro de casa tá muito bem, certo? E o São Paulo fora de casa é um bom visitante, né? São Paulo fora de casa aqui, ó, é o quarto melhor visitante, só perdeu uma, realmente é um bom visitante, né? E o Vitória em casa, né, é um bom mandante também, só perdeu uma e venceu 3 em 4. Então, é um jogo de difícil prognóstico, tá? Vou tentar dar uma escapadinha desse jogo, mas não vou negar, temos peças sim boas dos dois lados, tá? Pra dar aquela arriscadinha, o famoso teste do pezinho. Mas assim, ó, a grosso modo, rapaziada, a sua espinha dorsal tem que ser o Atlético Paranaense, jogando em casa, tá? A gente já vai chegar ali no jogo do Atlético. Remo e Vasco, outro jogo de difícil prognóstico, tá? Por quê? Porque em casa, tá? O Remo, apesar de ser o 16º, né, o quinto pior mandante, só perdeu uma, né? É um time difícil perder em casa, né? E o Vasco vem de derrota, né? Fora de casa vinha melhorando aí com o Renato, com 2 empates, mas a força do Vasco está em São Januário, é o que eu penso. Então é outro jogo de difícil prognóstico, mas também temos pecinhas interessantes dos dois lados. Fluminense e Flamengo. O Fla-Flu, né, com o mando de campo do Fluminense. Claro que vai ser no Maracanã, então pra mim é campo neutro, porque o Flamengo também joga no Maracanã e é a casa dele. Só que nós temos que levar em consideração aqui uma questão, que o Fluminense em casa tá com 5 vitórias seguidas, certo? Enquanto que o Flamengo, 3 vitórias e um empate. Então, jogo difícil. Vocês perceberam que eu fiz a análise do Flamengo como se estivesse jogando em casa, porque o Maracanã pra mim é casa, né? Só vai levar o mando de campo do Fluminense. Então é um jogo difícil para nós. Assim como Vitória e São Paulo, Remo e Vasco, Fluminense e Flamengo também temos boas peças, tá? Temos boas peças, mas não são os melhores jogos para se escalar, né? Evitem jogos mais difíceis, vamos para os jogos mais favoráveis. Mirassol e Bahia, outro jogo equilibrado, e o Mirassol esse ano, tá? Mirassol que foi a grande revelação do passado, né? Ficou entre os melhores, pegou Libertadores, porra, tá com 5 derrotas seguidas, lanterna do campeonato, né? E eles só estão aguentando o Goianese por causa da Libertadores. A hora que ele perdeu o primeiro jogo na Libertadores, eu acho que a casa cai pra ele, tá? Eu acho. Em casa, como eu falei aqui, o Mirassol aqui é o quarto pior mandante da competição, com 2 derrotas seguidas e apenas uma vitória em 5 jogos. Enquanto que o Bahia é um dos melhores visitantes, apenas uma derrota e 3 vitórias em 4 fora de casa. Então aqui, ó, dá pra fazer o teste do pezinho no Bahia, tá? Dá pra fazer o teste do pezinho no Bahia. Temos boas peças do Bahia aqui pra se escalar. Santos e Galo. Apesar de ser um jogo com 2 camisas pesadas, vejo o Santos como favorito na Vila Belmiro, tá? Por quê? O Santos em casa está com apenas uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, oscila um pouco, né? Mas é um time difícil de ser batido dentro da Vila Belmiro. Enquanto que o Galo, né, é um dos piores visitantes, apesar de estar em 12º melhor visitante, porque geralmente visitante não tem um bom desempenho fora de casa, são 4 derrotas e apenas aquela vitória, né, de 4-0 sobre a Chape. Então temos que ver com muita cautela o Galo ainda, esperar ver se vai se concretizar esse bom momento, essa virada de chave do Galo. Pra mim, apesar de ser um jogo difícil, Santos favorito. Atrás, no meio, na frente, dá pra fazer o teste de pezinho no Santos também. Internacional e Grêmio, Grenal, né, os últimos Grenais aí, os confrontos históricos mostram que é uma média alta de gols, né? O Alan Patrick tá em dúvida, né? Se a gente olhar aqui,
né? Onde é que tá aqui nosso querido... A Lampa, né? Tá em dúvida aqui com o Carboneiro, ó. Certo? Mas tem peças boas dos dois lados, né? Não defensivamente, mas ofensivamente, pelo que vem acontecendo, né, com os times no Campeonato Brasileiro e pelo confronto histórico, tá? Mas também é jogo difícil prognóstico. E aqui o grande favorito da rodada, Atlético Paranaense e Chapecoense. Por que é o grande favorito da rodada? Porque o Atlético Paranaense em casa é o quarto melhor mandante com apenas uma derrota e 4 vitórias, né? Enquanto que fora de casa, a Chapecoense não se encontrou ainda no campeonato. 3 jogos, apenas mais 2 derrotas e 1 empate. Então aqui o CAP, sem medo de ser feliz, atrás, no meio e na frente, e treinador. Uma espinha dorsal, você tem que ter a espinha dorsal do CAP. Desculpa, pessoal. Botafogo e Curitiba. Outro jogo difícil. Percebam que a rodada tá bem difícil, tá? Tem clássicos, tem jogos equilibrados, certo? O Botafogo em casa, como é que tá? Botafogo em casa, meio barra, meio tijolo. 2 vitórias e 1 derrota, né? Mas é um mandante chato no tapetinho. Enquanto que fora de casa aqui, nosso querido Curitiba é outro visitante chato. Tem uma derrota no último jogo, mas tem 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos. Mas mesmo assim, né? Dá pra fazer o teste pezinho, umas pecinhas aí do Botafogo e do Curitiba também, né? Jogo difícil. Corinthians e Palmeiras, clássico. Confronto histórico equilibrado, né? Inclusive com uma leve vantagem do Corinthians com o mando de campo na Neoquímica Arena nos últimos 5 jogos. Só que o timão aí, né? Demitiu Dorival, acho que injustamente, certo? E não tá bem na competição, né? Ó, o Corinthians, tá quase beirando a zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates. Não vence há muito tempo dentro do Campeonato Brasileiro, certo? Em casa, né? Vem escorregando também. Onde é que tá o Coringão aqui? Pior mandante da competição. Apenas uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. Desempenho horrível dentro da Química Arena, que geralmente é a fortaleza do Corinthians, né? Enquanto que fora de casa, o Palmeiras é o melhor visitante. Com apenas uma derrota, 1 empate e 3 vitórias em 5 jogos. Jogo equilibrado, porque houve a mudança de técnico, pode ter uma mudança de atitude de jogadores, eles foram pressionados pela torcida, mas mesmo assim eu ainda faço o teste do pezinho no Palmeiras, que é líder do campeonato, com folga, certo? 5 vitórias seguidas, então também dá pra botar aí o Palmeiras atrás, no meio e na frente, mas não precisando como uma espinha dorsal, porque eu acho que seria demais, mas pelo menos 1 ou 2 jogadores dá pra colocar assim pelo momento do Palmeiras bom e um momento ruim do Corinthians, mas é um clássico muito calma nessa hora. E aqui o segundo grande favorito da rodada, que é o Cruzeiro. Por quê? Apesar da chegada aí recente do Arthur Jorge, né, e ter perdido o último jogo, né, em casa o Cruzeiro sempre foi um time difícil de ser derrotado. Apenas uma derrota nos últimos 5 jogos em casa com 3 empates e uma vitória com Arthur Jorge, certo? Enquanto que o Bragantino, tá, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É um time chatinho fora de casa, tudo, mas acredito que o Cruzeiro também é grande favorito. Dá pra fazer uma espinha dorsal aí do Cruzeiro, né? Enfim, eu faria uma espinha dorsal do Atlético Paranaense e equilibraria aí com Cruzeiro, Palmeiras, times que estão bem, Santos, que tem um jogo favorável em casa. Faria mais ou menos isso. Rodada difícil, com alguns clássicos, jogos equilibrados. Pra mim só tem um grande favorito, que é o Atlético Paranaense, depois o Cruzeiro correndo um pouquinho por fora. Dito tudo isso, e rapidinho aqui, pessoal, já postei aqui, né, no Instagram, os vencedores do Ligas do Mané, tá? Deu poucos times, 62 na última rodada, R$5 apenas a inscrição, tá? E o Mamá aqui levou R$72, fazendo 86 pontos. Muitos vão dizer, pô, Mané, eu fiz 87, 88, 90. Só ganha quem se inscreve. Quem quiser brincar, é só vir aqui no nosso querido Catimba, ou no site, ou no aplicativo, certo? Clicar na aba do Cartola, colocar pro ladinho aqui, ó, os parceiros, e já vai estar aberta as inscrições para a rodada 11. Inclusive já tem 4 times. Aqui no Instagram também, postei aqui também, aqui, ó, o desempenho, além do time aqui do vídeo, que não foi bem, botei o time da live, que foi bem sim, fez 74.54, foi uma excelente pontuação para uma rodada difícil que foi. Inclusive teremos live no sábado, meio-dia, como a gente sempre faz. Né? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, e daí você não perde mais nenhum conteúdo, inclusive vai ser notificado quando eu entrar ao vivo. Portanto, se você não segue o Mané lá no Instagram, é só seguir, né? Dar uma força lá pro Mané. Outro recadinho importante, saindo aqui da escalação, tá? Vocês sabem que eu não gosto de fazer muito comercial, mas eu sou obrigado tem coisas que merecem, né, ser ditas aqui, ó, na Liga de Patrimônio, tá? Por exemplo, o time de sócios do Mané de valorização está ocupando a posição número 48 do top 50 nacional de patrimônio. Uma excelente colocação, tá? Com 210 cartoletas, tá? Então você aí que tá com problema de cartoleta, né? Nós temos um time de valorização que tá voando. Toda rodada entrega mais de 10 cartoletas. Inclusive vem imitando aí nas últimas rodadas, pontuando bem, tá? A última rodada fez 90 pontos, por exemplo. Então aqui, ó, tá passando aqui atrás e também tem na descrição do vídeo, quer se tornar sócio,
né? Você pega esse timezinho de valorização 2, 3 rodadas, 4, seu patrimônio já vai lá em cima, você consegue disputar pau a pau com os seus concorrentes, tá? Feito tudo isso, dado todos esses recadinhos, vamos para nossa escalação. Carlos Vinícius decepcionou, Andrés Gomes decepcionou, Pedro decepcionou, né? Eu acho que esse ano cabe uma reflexão, rapaziada. Tem ano que tudo se encaixa, tem ano que você tem que fazer diferente, e esse tem sido o ano do diferente, pelo menos até a 10ª rodada. O Cartola vem agraciando, né? Beneficiando não, mas agraciando e recompensando quem está arriscando mais. É só vocês verem as escalações aí dos líderes, das ligas, que sempre estão diferenciando aí pelo menos 2, 3 peças, né? Porque os mais escalados não estão dando certo, os mais indicados também, meia boca, né? Por exemplo, o ataque aqui, ó, esse trio não fez nada, certo? Thiago Mendes não foi muito bem, Vitor Hugo já fez um gol, foi uma grande apostinha. Arrascaeta também, meia boca, né? Paquetá já fez um golzinho, certo? Cuiabano foi mal, né? O Grêmio segurou o SG, mas por causa do Everton, se não fosse o Everton tinha perdido o SG, né? Enfim, eu acho, né, que a gente vai começar a dar uma diferenciadazinha para tentar se valer dessa onda aí, né, do Cartola, das apostinhas, né, dos menos escalados que estão indo bem, tá? Vamos vender o time todo aí, vamos começar com os goleiros, como a gente sempre faz, né? Se nós formos pelas médias aqui, o Thiago Volpe tá muito bem, tá? Tem um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas deve ser muito exigido. Todos os jogos que o Thiago Volpe jogou como titular, foi bem, tá, pessoal? Foi bem, e dos 3, ficou 2 sem sofrer gols. Acho um bom nome, só que tá super valorizado, tomem cuidado. Lucas Arcanjo, gosto muito, tá? O Arcanjo em casa consegue boas pontuações, inclusive às vezes segura alguns SGs, né? O São Paulo está aqui na vice-liderança, certo? E vai para lá buscar os 3 pontos, não deve atacar também. Acho um nome interessante, tá? O Everson também deve ser muito exigido, e o Everson fora de casa tem feito boas pontuações. Então nessa parte de cima temos sim o Léo Vieira, também gosta contra o Mirassol, tá? O Mirassol não vem vencendo em casa, é um time que ataca, tá? O Fábio no Fla-Flu também acho um bom nome. Então nessa parte de cima, né, 2 goleiros com boas médias, são todos bons nomes, tá? Mas tem 2 super valorizados, e daqui para baixo até que o Everson, o Léo Vieira e o Fábio, vale a pena o custo-benefício. Para quem tá precisando de cartoleta, daí temos boas opções. Ui, hoje tá difícil, hein? Desculpa, pessoal. Matheus Cunha, o Cássio tá machucado ainda, tá precisando de menos 0.81. Tem uma chance razoável de SG. Faz um hackzinho, custa 2.94 cartoleta, tudo certo. Gabriel Brazão um pouquinho mais caro, né? Mas precisa de menos 0.21. Então esses 2 para valorização aqui, ó, são excelentes opções. E são goleiros fáceis de fazer hack, certo? Então vale a pena. Inclusive são 2 SGs viáveis para rodada. O Rossi tá desvalorizado, 1.56, né? E o Fluminense dentro do Maracanã ataca. É um bom nome sim, certo? Mas eu acredito que fica sem SG. Dificilmente o Fluminense cede SG, certo? O Hugão também deve ser muito exigido aqui, o Hugo Souza, tá? Palmeiras vive um bom momento, o Corinthians não tá bem. Também é um bom nome, né? Mas acredito também que não fica com SG, tá? Acho difícil. E o Santos, que tem um SG muito favorável, precisando de 2.76. Um dos melhores nomes aí para rodar. Então veja que a gente tá muito bem de goleiro. Eu vou dar uma diversificada no sistema defensivo. Vou pegar ali um goleiro super desvalorizado, né? Vamos aqui primeiro pegar um goleiro aqui que tá machucado e não tem perspectiva de volta ainda, que é o Cássio. E eu vou com o Gabriel Brazão, tá? O Gabriel Brazão. Mas aqueles outros que eu falei também são boas escolhas. Vamos pros nossos zagueiros. Do ponto de vista de desempenho, né? O Lianco jogou poucos jogos, mas os jogos que jogou pontuou bem. Mas tem um jogo difícil, tô fora nesse momento. Lucas Veríssimo, excelente nome. Um pouco valorizado, 4.25, né? Mas é um bom zagueiro, tecnicamente falando, viril, forte. Deu uma ajeitada ali naquele sistema defensivo do Santos. Ah, mané, mas tomou 3 do Flamengo. Sim, mas tomar 3 do Flamengo no Maracanã, cara, não é anormal. O Flamengo é um time muito ofensivo jogando em casa, né? E tinha segurado 2 SGs anteriormente. Então o Lucas Veríssimo gosto bastante pra rodada, tá? Alexander Barbosa também gosto, né? É um zagueiro que quando joga costuma pontuar bem, né? E eu acho que tem um SG viável contra o Curitiba, que o Curitiba se defende muito bem fora de casa, mas fazer gol já não faz tantos assim, tá? Gustavo Marques. Jogo difícil, mas tá passando batido, que é o zagueiro mais regular do Cartola, tá, rapaziada? Lembra ano passado que o James era o zagueiro mais regular do Cartola, o cara que mais fazia desarme, enfim, tinha média básica? Esse ano, pra mim, é o Gustavo Marques, tá? Do Bragantino. Mas o SG é difícil, tá? Mercado, tô fora aí no Grenal, pode até fazer gol, enfim. David Duarte é interessante, tá? Eu acho que o Bahia tem até uma perspectivazinha de SG aqui, pontuou muito na última rodada. Tomem cuidado que tá muito valorizado. Sabino vive um bom momento, mas tem um jogo difícil fora de casa. Gustavo Gomes, esse aqui me interessa muito. Precisando de 1.74, tendo um bola aérea muito forte, 2 gols na competição já.
uma chance de SG contra um Corinthians que vem em crise e o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, vou com ele, tá? E vou montar uma estratégiazinha pra ele. Tá precisando de 1.74, né? Ele é um cara que dificilmente vai expulso, né? Ele é um cara viril, mas não faz tantas faltas assim. Vou com ele sim, porque o Palmeiras vive um momento muito bom e mesmo sendo um clássico, quero ele pra bola aérea. Léo Pereira, tá batendo umas faltinhas, né? Também tem uma bola aérea forte, mas eu acho um jogo mais difícil. Eu acho que o Fluminense vem bem, o Corinthians já não. Deixa eu ver. Ficaria com esses aí, né? Léo Ortiz tá precisando de pouco, enfim, mas vamos pegar agora do ponto de vista da valorização. Zagueiros que precisam de pouco para valorizar. O Mingo fez gol contra, né? Tá precisando de pouco, acho um bom nome. Talvez esteja no time de valorização dos sócios, talvez, vou analisar direitinho ainda. O Aguirre também vejo como um bom nome. Por quê? Porque o Atlético Paranaense pra mim é o SG mais viável, custando 4.76 cartoletas. Ele tem um bom desempenho, mané? Não, assim, ó, as boas pontuações que ele fez, a maioria foi em casa e com SG, tá? É um zagueiro que não vem fazendo tantos desarmes assim, ó, 3, vai ser altamente dependente de SG, tá? Deixa eu ver mais alguém aqui. O Leite está super desvalorizado, mas jogo difícil, mas o Flamengo é um time ofensivo, deve proporcionar alguns desarmes. Do cap dos zagueiros, o Arthur Dias é o que eu mais gosto, né? É o que desarma um pouquinho mais aqui, ó, 10 desarmes, né? Então, para zagueiro isso é importante. Fabrício Bruno, excelente nome, tá? Precisando de 1.08, um SG viável aí contra o Red Bull Bragantino, vem de 2 boas pontuações, tem uma bola aérea considerável, acho um bom nome, preciso de alguém do Cruzeiro, vou com ele, certo? Eu ficaria com esses nomes aí para valorização. O Luan Pérez aqui tem um jogo favorável, mas o Luan Pérez é meio pau da Endodo, oscila demais, né? E realmente prefiro o Gustavo Gomes e o nosso querido Fabrício Bruno aí. Nas laterais, temos excelentes nomes, como sempre, lateral pontuando muito bem, porque pontuou defensivamente e ofensivamente. Cuiabano decepcionou todo mundo, mas vinha numa pegada muito boa, tá? E ó, vou falar uma coisa pra vocês, prestem atenção. Quando o cara é muito escalado numa rodada e vive uma fase boa, não vai bem, na rodada seguinte, geralmente ele costuma pontuar bem. Geralmente, tá? Geralmente, né, ele volta a pontuar bem. Então o Cuiabano é uma boa opção sim, já que o Remo em casa é um time que sofre gols. E qual é a força do Cuiabano? A força ofensiva. Deve segurar o SG? Não, deve perder o SG. Mas é um cara que tem potencial para a rodada. Natanael, vem bem aí nos últimos 2 jogos, mas tem um jogo difícil contra o Santos, estou fora. Juninho Capixaba, monstro, mas tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Também estou fora, mas deve trazer alguma coisa em média básica. Escobar, nome interessante, tá? Escobar começou a pontuar aí na média básica de novo. É um cara que desarma bastante, ó, já tem 18 desarmes na competição, né? E aqui, ó, ele deu uma mitada com um SG e com assistência. Acho um nome bom, tá? Contra o Galo. Lucas Ramon, vinha pontuando muito bem, decepcionou os cartoleiros na última, mas é um cara de regularidade num jogo difícil. René, também é outro cara de regularidade num jogo difícil. Tô fora desses dois para essa rodada. Juba, gosto demais, vem jogando muito em casa, tá? Mas vai ter um jogo difícil fora, e fora geralmente ele não pontua muito bem. Se fosse invertido esse mando de campo, na Fonte Nova estaria no meu time. Matheus Bidu, gosto muito do Bidu quando joga em casa, tá? Mas vai ter um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Vitinho do Botafogo, excelente nome, tá? Excelente nome, um cara que tá passando batida aí, sendo escalado poucas vezes esse ano pelos cartoleiros e vem entregando bastante, tá? Para um time que quase não vem segurando SG e tem um jogo favorável agora contra o Curitiba PSG, acho viável, tá? Formiga, gosto dele pra cartola, mas prefiro fora de casa. Geralmente ele estoura nas pontuações fora de casa. Kaique Bruno, excelente nome. Primeira prateleira pra essa rodada, tá? Chance de SG. Ramon, precisa de alguém do Vitória. E geralmente em casa ele costuma pontuar bem. Uma pena aí que o pessoal dos scouts de cartola não olha muito pra times menores. Mas o Ramon aí, quando joga em casa, costuma ir bem, tá? E como o São Paulo é um time que vai atacar, né? Tem jogadores ali de extrema, né? O Ferreirinha, que destruiu no último jogo. O Arthur do outro lado. Pelo menos desarmes ele vai ter chance de fazer. Vou com ele, tá? Vou com ele porque ele tá precisando de 0.3 para começar a valorizar. Eu acho um cara interessante e diferente, tá? Vou tentar diferenciar algumas peças para não ficar nessa mesmice aqui, ó. Dos mais escalados que já está com o Fabrício Bruno, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, no mínimo para valorização, que vai aparecer bons laterais. Giai, gosto também bastante, tá? Gosto bastante do Giai para essa rodada. Né? Inclusive prefiro quando ele é titular do que o Kelvin. Quando ele é titular, eu acho que o Palmeiras tem um sistema defensivo mais bem postado, ele marca melhor, acho um bom nome, tá? O Nathan Mendes, né? Parceiro ali de outra lateral ali, né? O Ramon é da lateral esquerda, o Nathan Mendes da lateral direita. Também acho um nome legal. 5.36 cartoletas, fácil de encaixar em qualquer time aí para quem precisa de valorização. Benevides, precisando de 2.48.
Não gosto muito dele, vou ser bem sincero, tá? Deu uma mitada aqui, ó. Na rodada número 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, tá? Mas não gosto muito dele não. Mas é um nome viável, tá? Nesse sentido, tá? Eu prefiro ir um pouquinho além, mesmo precisando de 3.77 para começar a valorizar. Prefiro o Esquivel, tá? Por quê? Porque o Esquivel tem bola parada, certo? Inclusive já tem 2 assistências na competição, com uma perspectiva de SG boa aí. Acho interessante, só tem que dar uma olhada, ver se vai jogar ou não. Mas como eu falei, o Atlético Paranaense não tem compromisso essa semana. Acho um nome interessante, ó. Tá aqui o Esquivel, ó. Gosto bastante, preciso de alguém do Atlético Paranaense aí atrás. Tô sem ninguém do Atlético Paranaense. Vou com o Esquivel por causa da chance de SG e assistência. Certo? E claro, não precisa nem dizer, eu vou acabar indo com o Aldair aqui para fazer uma dobra velada, mas depois eu vou dizer quais outros treinadores que vale a pena. No meio, aqui que mora o perigo, tá? Se nós formos nos mais escalados, Arrascaeta, Fla-Flu, muito escalado. Matheus Pereira, né? Que não vem no ano tão bom assim, mas é jogo favorável, vale a pena. E o Danilo, que a última rodada não foi tão bem assim, mas é aquela tal coisa, vive um momento sensacional, jogo favorável, um baita do nome, inclusive é o meia mais escalado até o momento, tá? Vamos tentar diferenciar? Vamos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu sei que cartoleta tá difícil esse ano, tá? Mas vocês viram quantos jogadores precisando de pouco para valorizar eu botei ali, né? Para equilibrar o time. Então eu vou sim com o menino Ney, precisando de 10.93, mesmo custando 21.28 cartoletas, já fiz o time para isso, certo? Porque dentro da Vila ele pontua bem, ó, 19.20, 9.40, 7.80, essas pontuações do Ney boas são dentro da Vila. Desde que ele voltou da Europa, mesmo não estando 100% fisicamente, mesmo não estando no seu melhor momento, dentro da Vila ele costuma ir bem. Arrascaeta, excelente nome, né? Mas não vive um bom ano, né? Estamos indo para a 11ª rodada e ele está com apenas um gol e uma assistência. Ano passado, indo para a 11ª rodada, ele já estava com 5 gols e 4 assistências. Estava num ano sensacional. Paquetá fez um golaço no último jogo, tem média básica de 5 pontos aproximadamente, 4, já tem mais gol que o Arrascaeta. Dentre os dois, tá? Eu prefiro até um pouquinho o Paquetá, que vai entregar um pouco mais. Claro que eu sou fã do Arrascaeta, mas acho um jogo difícil, o Fluminense se defende bem. Vale a pena? Vale. Está entre os mais calados? Está. Mas eu acho que eu vou tentar fazer diferente. Matheus Pereira, baita nome quando o Red Bull Bragantino, tá? Também não vive um ano sensacional, ainda não deu aquelas estouradas, mas é a cabeça pensante do Cruzeiro. Chance de assistência, chance de gol, ótimo nome. Precisando de 5.56, um pouquinho mais, mas vale a pena. Até prefiro ele, tá? Que o confronto é mais favorável do que o Arrascaeta, por exemplo. Andreas Pereira, precisando de 3.97. E aqui vai ser o meu diferencial, tá? Além de ele precisar menos que o Matheus Pereira e que o Arrascaeta, né? Não é tão bom ofensivamente, mas ele é o cara o quê? Das assistências, né? Já tem 8 na competição. E se eu escalei o Gustavo Gomes num clássico, porra, eu tenho que ir com o Andreas Pereira. É a dobradinha, né? Falta, escanteio e gol de cabeça. Então vou com ele sim, certo? Claro que eu prefiro o Matheus Pereira, o Lucas Paquetá, o Arrascaeta como meias ofensivos. Mas em termos de bola parada, assistência, o Andreas Pereira tá muito bem, certo? Danilo, precisando de 3.22, né? O Danilo vem pisando na área do adversário muito, vem de pontuação ruim, vou aproveitar o momento bom dele, né? Não é por causa de um jogo que se vai jogar fora toda uma temporada de um jogador, né? Tem um jogo favorável, né? Dentro de casa principalmente, ele dá aquelas arrancadas tabelando por dentro e infiltra, tá? Vou contra o Curitiba sim, mesmo que se defende bem, vou com o Danilo. Por que eu vou com o Danilo, rapaziada? Eu já tô com o Neymar, com o Andreas Pereira. Os mais calados, não tem nenhum. Porra, então eu tenho que dar uma gerenciada. Vou botar quem? O Danilo, né? Que é o meia mais escalado até o momento, tá? Vou dar uma equilibrada. Mas, se for ser bem sincero, fiquei bem na dúvida desses dois aqui, ó. Tá? Principalmente o Danilo, pra botar o Matheus Pereira aqui. Porque eu já tô com o Andreas Pereira pra um combozinho, né? Pro Gustavo Gomes. Vou tentar fazer diferente. Esse ano, o diferente tá dando certo. Todo mundo tá indo na mesmice. Ver o que tá acontecendo nas últimas rodadas. Posso me dar mal nessa? Posso, mas paciência, vou tentar. Vamos lá. Meias. Precisando de pouco para valorização, que vale a pena, bom custo-benefício. Tá difícil, né? Talvez um Dudu aqui, né? Pontua bem, mané. Não, tem uma que ele estourou, mas ele é um cara que, né, não desarma, não faz nada, porque ele é um meio armador, certo? Mas se você olhar aqui, ó, onde é que tá o nosso querido Dudu, ele ainda não está entre os prováveis aqui, tá? Se ele aparecer entre os prováveis, vale a pena e vale a pena demais, principalmente para quem tá sem cartoleta, né? Faz ali joga um capitão ali no Neymar, dá um jeito, faz um reserva de luxo, de repente pode dar certo contra a Chape, tá? É uma apostinha salutar, aquele famoso teste do pezinho. Mas assim, ó, meias para valorização, não tá fácil não, tá? Canta La Pedra, quando joga em casa eu gostava, mas caiu muito, né? Não sei se foi esquema tático. A melhor opção para valorização é o Felipe Anderson, é o Andreas Pereira mesmo, tá?
Também gosto do Felipe Anderson. Mas jogo um pouco mais difícil. Savarino testando 2,53. Pode brilhar aí no clássico. Não tá muito fácil para valorização. Mas vamos deixar para ver outros meias aí, tá? Na live de sábado, tá? Mesmo porque muita gente ainda vai bater o pé aí e vai escalar Matheus Pereira e Arrascaeta. Vai estar entre os mais escalados, tá? E com isso eu tô diferenciando aqui. No ataque, fazer a mesma linha de raciocínio. Bom, primeiramente a gente tem que dizer que o Viveiros é indispensável para a rodada, né? Mas o Viveiros custa só 10 cartoletas, né? Fica difícil para fazer um reserva de luxo. Então, deixa ele para trás. Bota ele no reserva de luxo. Entendeu? E reforça o seu ataque. Vamos lá. Por média aqui, Lucas Ronier. Vinha mal, começou a depois dar uma pontuadazinha. É um cara de média básica, certo? Mas vai jogar fora de casa. Apesar do Curitiba ter um bom desempenho, tô fora por enquanto. Gabriel Tagliari. Vale a pena, tá? Perdeu um gol feito contra o Everton, né? O Everton no chão, ele chutou no canto que o Everton tava, com o gol aberto. Mas quando o Tagliari joga em casa com o Remo, fez gol, eu acho um nome interessante aí, tá? Mas os dois não estão no meu radar. Andrés Gomes, decepcionou todo mundo. E um cara quando vem nessa fase aqui, ó, quando faz uma pontuação ruim, tu pode ter certeza que ele vai voltar a fazer uma pontuação boa aqui, porque ele é um cara de média básica, participando mais de jogo. E os jogos do Remo em casa, como é que tem sido? Os jogos do Remo em casa têm sido bem agitados, rapaziada. Aqui, ó. 2-2, 1-1, perdeu de 2-0, tomou 2 gols, né? E aqui, ó, 4-1, mesmo ganhando de 4, né? Que foi a primeira vitória em casa, tomou um gol ainda. Então o Andrés Pereira vale a pena, custa 11 cartoletas, precisando de 3 pontos para começar a valorizar. Um cara de média básica vai estar no meu time, sim, certo? Caleri vive um bom momento, cobrador oficial de pênaltis do São Paulo, né? Contra o Vitória, que se defende bem em casa. Caleri é uma opção viável, mas para mim não tá na primeira opção ainda, tá? Carlos Vinícius, precisando de 4,35, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols. Vou com ele, sabe por quê? Esse ano é só você puxar os jogos do Carlos Vinícius. Dificilmente ele fica 2 jogos sem fazer gol. E o Grenal, ultimamente, tem sido de média alta de gols. E o Internacional, né? É um time que vem sofrendo gols em casa, né? É um time que não vem segurando muitos SGs. Segurou contra o Corinthians fora, tudo, né? Mas em casa, vamos dar uma olhadinha, ver se o Mané tá falando uma besteira. É um dos piores mandantes da competição. Segundo pior, né? Tomou gol, não segurou SG. Tomou gol, não segurou SG. Tomou gol, não segurou SG. Ganhou, segurou um SG. Tomou gol. 5 partidas em casa, segurou só um SG. Eu acho que o Carlos Vinícius deixa o dele. Ainda mais sendo cobrador de pênalti, sabe como é que é Grenal, né? Partida pegada, pode sim rolar um pênalti pra ele. Vou com o Carlos Vinícius, né? Porque é o que eu falo, né? A pessoa tá muito manjada numa rodada, não vai bem, na outra todo mundo esquece. E às vezes, por mais que tenha um jogo difícil, pode dar certo. É só você parar pra pensar. Grenal, jogo pegado, pode ter pênalti, ele cobra pênalti. O histórico entre Internacional e Grêmio, ultimamente com o mando de campo do Inter, tem sido jogos de muitos gols, né? O Inter em casa, nos últimos 5 jogos, segurou só um SG. Pode ser que ele deixe ele. É a minha apostinha no ataque pra essa rodada. Certo? Pedrão. Tá entre os mais escalados, se eu não me engano. Tá aqui. Não, o Pedrão não tá entre os mais escalados. Né? Tem um clássico. A gente sabe que o Pedro é matador, mas o Fluminense defende bem. É um nome viável? É. Mas vou ficar em stand-by nessa rodada. Vou tentar fugir um pouquinho aí. Viveiros. Indispensável. Mas custa 10 cartoletas. Vou botar ele no meu reserva de luxo, tá? Vou botar no reserva de luxo. Muita calma nessa hora. Flaco Lopes. Vejo um bom nome no clássico, tá? Vem jogando bem, mas um jogo um pouco mais difícil, apesar do Corinthians estar num momento ruim. Cristian Oliveira e Everaldo, dá pra dar uma arriscadinha, tá? São boas apostas, já que o Mirassol vem tomando muito gol. Principalmente o Kike aí, que tem média básica, tá? E o Everaldo é cara pra gente buscar aquela brocada, né? O Amuso pontua bem em casa, fora eu não gosto muito, mas é um Grenal, contra-ataque, sabe como é que é? Pode acontecer. Arthur Cabral contra o Curitiba, acho um nome razoável, né? Enfim, aí, claro, e nós temos o nosso querido inoxidável Caio Jorge, mas daí o Caio Jorge eu vou analisar por outra perspectiva, o mínimo para valorização. Vamos ver o que tem para valorização aqui. Borré, no Grenal, vale a pena? Apostinha legal, né? Jogo com média alta de gols. Rony, complicado, tá? Complicado, gosto dele, achei ele guerreiro pra caramba, mas não tem nenhum gol. E centroavante precisa de gol no Cartola, senão não pontua. A maior pontuação dele foi 3,80. Não vejo, pra mim, segunda prateleira, tá? Luciano fora de casa, prefiro o Caleri, segunda prateleira, Luciano também. Viveiros, indispensável. Ainda, além de ser o melhor jogador para valorização, o melhor atacante para valorização, vai ter um jogo favorável contra a CAP, bate pênalti, né? Muito forte, finaliza bem, indispensável. Hulk, vale a pena? Vale, precisando de 2,68. O Hulk tem uma médiazinha básica aí fora de casa, só que não vive um ano muito artilheiro, né? Só fez um gol só. E a gente sempre tem que focar o quê? No gol e na assistência, que são as maiores pontuações. Claro que média básica é bom, mas tem que focar em gol e assistência. E o Andrés Gomes, realmente, o Andrés Gomes e o Viveiros são as melhores
opções do ponto de vista aí de valorização, tá? E claro, tem o Yuri Alberto no clássico, quem quiser dar uma apostadinha, mas o Palmeiras 25 vitórias seguidas, segurando alguns SGs, mas pode dar certo, tá? Qual é o teu último atacante aí, mané? Calma, rapaziada, vou com o Caio Jorge, tá? Porque o Caio Jorge tá precisando de 3.32, jogo muito favorável, e em casa geralmente deixa o dele, tá? O time tá ficando assim, certo? Onde é que tá o Viveiros, mané? Calma, dedinho nervoso, você que arrasta o dedo até aqui no final do vídeo e não vê nada, calma, eu tô falando desde o início do vídeo, Viveiros é indispensável. Só que eu não quero botar ele lá, porque o banco de reserva vai diminuir o potencial. Botei lá o André Gomes, pra quê? Pra botar ele como reserva de luxo. Calma, vou botar ele como reserva de luxo, calma, rapaziada. Treinador. Pela média, treinadores que vem pontuando bem. Leonardo Jardim ganhou em casa, mas tem um clássico, jogo difícil, tô fora. Arthur Jorge, uma das melhores opções pra rodada, tá? Precisando de 5.11, tem tudo para o Cruzeiro vencer o jogo e talvez segurar o SG. Abel Ferreira, não dá pra dizer que o Abel não é uma boa opção mesmo sendo clássico. 5 vitórias seguidas contra um time que vem em crise, vale a pena, mas é clássico, toma um pouquinho de dificuldade. Jubel Dias, 5 vitórias seguidas no Maracanã, mesmo sendo contra o Flamengo, também não dá pra dizer que é uma alternativa viável, né? Mas ainda prefiro o Arthur Jorge em vez dos dois. Cuca, gosto também pra rodada, tá? Gosto pra rodada. Mas assim, ó, ninguém se compara ao Aldair, tá? Chance de SG, chance de mais de um gol, né? E daí vai elevar aí a média geral dos seus atletas. Então eu vou 5 Odair Helma fazendo uma dobrinha velada aí com o Atlético Paranaense, tá? Vou deixar o time aqui prontinho, certo? E na sequência já tô vindo com banco de reserva e capitão. E reserva de luxo também, que vai ser o Viveiros, já tô antecipando. Tá feito aí, pessoal, custando 136.16 cartoletas, né? O time do vídeo aí pra 11ª rodada. Coloquei de capitão o Caio Jorge, né? Mas capitão pra essa rodada aí dá pra diversificar, né? Mesmo eu não escalando, dá pra ir no Arrascaeta, dá pra ir no Pedro, né? Dá pra ir no Carlos Vinícius, dá pra ir em alguém no Internacional, porque a média de gols tá alta ali. Dá pra ir no Neymar, então dá pra dar uma diferenciada aí em capitão, depende como você vai armar seu time. E claro, e ali o meu reserva de luxo é o Viveiros, porque pra mim é indispensável. Se quiser botar como titular, como capitão, também tá valendo muito, tá? Meu banco de reserva ali gostei bastante, fui com o Tassiano ali, que tá jogando como falso 9 no Santos, né? Tô indo ali, né, com o Arthur Dias do CAP, chance de SG, e o Giai do Palmeiras, né, porque o Palmeiras vive um bom momento fazendo ali o hackzinho com o Brasão, tá? Gostei bastante do time, tentei diferenciar, rapaziada, vocês podem ver aqui, ó, está bem diferente dos mais calados, vamos ver se realmente vai dar certo, porque ultimamente os mais calados não vem dando certo, esse ano tem sido um ano, né, pra diferenciar, tá? Lembrando que teremos live sábado, meio-dia, tá? Então tá aí, custando 136 cartoletas, o time do vídeo pra 11ª rodada. Então é isso, meu povo, minha pova. Vídeo gravado hoje, terça-feira, dia 7 de abril, tá? Teremos jogos agora no meio de semana, Libertadores, Sul-Americana, vários compromissos dos times aí. Sendo que só 4 não irão ter compromisso agora nesse meio de semana. Então vamos analisar com carinho os jogos, ver tudo direitinho. Pra live de sábado, nós montarmos outro time, né? Diferente, para dar outras opções aí pra vocês também. Certo? Portanto, se você já é inscrito, como eu sempre falo, deixa aquele like, dá essa força para. E se você não for inscrito aí, convido na maior umidade do mundo para conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!